professora Joana Lúcia, Natureza, Ambientes e Qualidade de Vida. Aí vocês vão perceber que parece que eu estarei falando o tempo todo de ciências. E de fato é verdade. É uma unidade que estava os conteúdos inseridos em ciências naturais e que a BNCC achou por bem colocar em geografia, tá? Então, não estranhem se vocês perceberem que eu estou falando de fatores físicos, químicos, biológicos, porque de fato isso veio das ciências naturais, tá certo? E aí o nosso primeiro conteúdo lá no primeiro ano, né, dentre as habilidades que estão lá do primeiro ano do ensino fundamental, disse dos ambientes naturais e aqueles modificados pelo homem. Pessoal, uma coisa é fato. O ser humano, ele existe, ele precisa de espaço, ele precisa de água, ele produz lixo. Eu já falei isso com vocês na nossa primeira aula. Todavia, é necessário que o ser humano opte por melhores condições de vida para ele e para o meio ambiente onde ele vive. Afinal, ele deixará descendentes e para que esses descendentes tenham um planeta habitável, tudo dependerá da geração de agora, né? Então, o cuidado, ele é fundamental. E o problema não é existir, o problema é poluir, degradar e destruir além daquilo que é necessário. Já existe hoje formas de vida saudável e sustentável. Todavia, o governo brasileiro, de uma forma geral, eu falo de municípios, federações, estados, né, e o governo federal, eles não optam por investir em planejamento, em tecnologia e em estudos para ter uma vida sustentável. Existe a ilusão de que o Brasil, por ser um país grande, assim como o planeta, tem recursos inesgotáveis. Isso é uma ilusão, pessoal. Os nossos recursos não são inesgotáveis, eles estão findando. E o impacto no meio ambiente é grande. Precisamos, o quanto antes, exigir de nossos governantes, tá? Políticas públicas, projetos que realmente possam melhorar o meio ambiente. E é isso que a gente vai ver aqui nessa unidade. E é isso que se espera que os professores e pedagogos façam isso. Plantem essa sementinha no coração das crianças para que elas cobrem dos adultos e, principalmente, quando elas forem adultas, elas terem ideias, inovações e fazer política da forma diferente que se tem hoje em nosso país, tá certo? Como dizia Paulo Freire, em um dos seus livros, Consciência, Conscientização, Pedagogia da Liberdade, Pedagogia da Esperança, se o professor não for utópico, se ele não acreditar no futuro de um país melhor, se ele não acreditar que as suas crianças, os seus alunos, podem fazer um país melhor, então ele não tem razão de ser professor, ele não tem razão de estudar, ele não tem razão de ser pedagogo, ele deve procurar uma outra profissão. Devemos sim acreditar que somos capazes de mudar as pessoas no sentido de mostrar a elas o melhor caminho. Somos capazes de inculcar nas crianças melhores formas de vidas e bons hábitos. Se crermos nisso e fizermos projetos, ações e atitudes para que elas aprendam conosco, teremos um país melhor. Caso contrário, se o professor segue o livro didático, não explica além do necessário, não se importa com o lixo espalhado na sala, tampouco no pátio, e ele próprio joga o lixo no chão, nós não teremos mudança no Brasil, nem no mundo. É preciso que nós deixemos o nosso exemplo para os nossos filhos, para os nossos alunos. Ao chegar na sala e catar o lixo do chão, o aluno logo percebe, poxa, se a professora está fazendo isso, por que eu, aluno, não posso recolher o lixo que eu próprio joguei no chão? Quantas e quantas vezes eu, Joana, ao invés de chegar na sala e dizer bom dia ou boa tarde, cheguei recolhendo lixo, a ponto deles se colocarem culpados da situação e me ajudarem. E depois da sala limpa organizada, eu dizer boa tarde ou bom dia. Cabe nós também zelarmos pela limpeza, porque quando há limpeza, não há sujeira e não há desperdício de água para limpar, tampouco de produtos químicos para higienizar.
Então, nós precisamos refletir sobre nossas ações para que possamos fazer um futuro diferente, lembrando que somos educadores e temos uma grande participação na vida de nossas crianças, de nossos estudantes, de uma forma geral, tá certo? Então, olha aqui, nessa imagem, nesse slide, eu peguei 4 regiões de Linhares, para que possam perceber que o ser humano ele precisa de áreas de lazer. A área de lazer, ela deve existir, né, no meio ambiente, mas ela pode ser feita, deve ser feita com respeito ao meio ambiente, né? Então, aqui nós temos um parque, digamos assim, né, que fica pela região ali do Farias, onde as mesas estão dentro da água, né? As pessoas estão ali se refrescando, até aí tudo bem, desde que a pessoa tenha consciência de não jogar tampinhas dentro desta água, restos de comida, restos de bebida alcoólica, e que principalmente os banheiros, os sanitários estejam muito afastados da água, né, da lagoa e de poços. É muito comum os poços, lagoas, rios serem contaminados por dejetos de decomposição de corpos, como eu falei para vocês no caso dos cemitérios, que não devem estar próximo à água, à lagoa e rios. Por quê? Porque ao decompor o corpo libera, né, substâncias tóxicas da decomposição na água, que favorece o surgimento de microalgas, que também lançam toxinas e causam um fenômeno chamado eutrofização, que eu vou falar mais adiante. E também as fezes próximo a lençóis freáticos contamina a água, né? Até porque as fezes humanas possuem ovos, né, de vetor, de verminoses, como plateumintos, neumatelmintos, parasitas, que estudaremos na nossa próxima disciplina, se Deus quiser e Ele quer. Aqui temos a vista aérea da Praça 22 de agosto, uma praça que passou por várias mudanças, né? Vocês sabem muito bem disso. Aqui surge Linhares e a partir daqui várias mudanças foram acontecendo ao longo dos séculos, né, de nossa cidade, das décadas que foram se passando. Aqui temos um parque e um residencial, né, um condomínio aberto, não é fechado aqui, é o Lagoa Parque, onde há área de recreação e também uma lagoa pública, né, aqui de Linhares. Falo lagoa pública porque todas as lagoas deveriam ser públicas, mas nós sabemos muito bem que aqui em Linhares as lagoas têm dono, né? Pertence a certas personalidades ricas de nossa região. Isso, embora seja proibido em nossa cidade, nada foi feito para mudar isso, né? Então, perceba o seguinte, o ambiente natural, ele pode ser modificado pelo homem para atender às suas necessidades. Todavia, é de se convir que é necessário prestar atenção para não poluir esse meio ambiente, para que ele seja confortável ao uso humano, mas que ele também não interfira na flora e na fauna local, que ele não venha a degradar o meio ambiente. Então, aqui na Praça 22 de Agosto, né, ao fundo nós temos o Rio Doce, né, vindo aqui dessa região aqui, ó, o Rio Pequeno encontra aqui e passa pelo Rio Doce. E aí, pessoal, nessa imagem, a gente não percebe, a grosso modo, poluição, nem tampouco destruição do meio nessa imagem. Mas, se você pega a foto antigas daqui, vocês verão que nas fotos antigas existiam árvores que hoje não estão aqui. Ou seja, árvores que foram cortadas para dar lugar a esse espaço, né? Então, é também de responsabilidade de arquitetos urbanísticos que se preocupem em criar ambientes para a vivência humana,
mas que interfiram menos, que impactem menos no meio ambiente. Esses lugares, eles são acessíveis a todos? Quais lugares, professora? Eu estou falando de lazer. Será que todos os bairros de Linhares têm área para lazer? Em nossa primeira aula, também foi dito que não. Sabemos que nem todos os bairros possuem área de lazer, muito embora seja a necessidade de todos os seres humanos ter uma área de lazer, de convívio social. Estamos numa pandemia, mas ela vai passar e a vida normal vai voltar, e esses lugares são imprescindíveis, independente da classe social do bairro. Mas nós sabemos muito bem que esses lugares, né, de lazer, de práticas de esporte, de contato com a natureza, são restritos a uma pequena parcela da população. E é aí que entra o que eu disse para vocês, a sabedoria na hora de escolher nossos representantes, de cobrar deles projetos urbanísticos, socioeducativos e, acima de tudo, projetos que abrangem toda uma cidade. Afinal, todos os bairros precisam de ter esse espaço. E às vezes eles resistem e são tomados por mato, lixo, porque ali não é feito nenhuma dessa área necessária para o lazer. Quando não são os próprios moradores que fazem, sentindo a necessidade de ter um ambiente de paz e de contato com a natureza. E eu fico indignada quanto cidadã por perceber que os nossos impostos são muito mal empregados por nossos políticos de uma forma geral, né? E essa criticidade que eu tenho, vocês também precisam ter e despertar nas nossas crianças. Afinal, os políticos, como disse o prefeito de Colatina, são funcionários do povo. Ao fazer a obrigação deles, nós não temos que ser gratos, idolatrá-los. Afinal, eles não fazem mais que a própria obrigação, eles são muito bem pagos para isso, né? E a gente precisa mudar essa perspectiva que temos no Brasil de reconhecer como ídolos, como heróis, né? Chega disso. Eles não fazem mais que sua obrigação e precisam fazer, precisam mostrar serviço, né? Voltando para cá. As ações antrópicas, eu já expliquei para vocês, são aquelas ações causadas pelo ser humano que prejudicam o meio ambiente. As ações antrópicas são várias, mas as mais comuns são queimadas no ambiente, tá, urbano, também no rural. No rural, eles queimam, primeiro, com preguiça de capinar o lote. Segundo, devido a querer renovar o capim, muitas áreas de pastagem são queimadas, tá? Como eu já falei para vocês em aulas anteriores, a Lasa queimava o canavial para deixá-lo, digamos, numa condição mais humana para o cortador cortar. Hoje ela não faz mais isso devido às políticas ambientais, né, que cobraram da empresa uma forma de tornar o corte ecologicamente correto. Então ele é mecanizado e ela se adequou, ela tinha até 2020 para fazer isso, até este ano, e já tem alguns anos que ela se adequou. E também, por obrigatoriedade, né, política, ela deu aos ex-trabalhadores, cortadores de cana, capacitação e ajudas políticas, políticas sociais, que se chama, no sentido deles terem uma outra forma de renda. Então, as queimadas, elas deveriam ser cada vez mais proibidas, e as pessoas tinham que ter a consciência de não queimar, né? E aí muitas pessoas caem matando sobre aquela queimada que aconteceu na Amazônia, mas pegam o lixo do banheiro e queimam no fundo do quintal. Pegam as folhas do quintal e queimam. Quem são essas pessoas para falar mal dos outros, né? Então, sejamos exemplo. Ah, professora, o que você faz com o lixo do seu banheiro? Jogo no lixo. O que você faz com as folhas do seu quintal? Quando eu tinha quintal que tinha folhas, eu cavava um buraco, jogava dentro dele as folhas e tapava com terra. Compostagem, essa prática se denomina quando você enterra dejetos orgânicos, restos de alimentos, cascas de alimentos, folhas, e os
animais, né, os micro-organismos do solo irão fazer a decomposição. Naquela região, depois de uns meses, eu plantava cebolinha, salsa e escolhia outro local para cavar e colocar essas folhas. Dessa forma, eu não precisava tocar fogo no lixo. Então, quando eu estava na 5ª série, há muito tempo atrás, tá? Não sou tão velha, não ria. Mas eu aprendi isso com a minha professora de ciências. Isso ficou em mim e mudou a minha vivência. Então perceba que coisas que a gente ensina para os nossos alunos fixa na memória deles e eles põem em prática. Mas para que isso ocorra, você, professor, tem que ter essa consciência. Pessoal, uma outra ação antrópica que prejudica muito a cidade de Linhares é isso daqui, ó. É o descarte de efluente nos rios e lagoas. Professora, o que é efluente? Efluente é água suja advinda de indústrias, empresas, locais que usam recursos hídricos, né? Usa a água do meio ambiente para empresas, geralmente fazem isso, né? Aqui em Linhares nós temos uma fábrica de roupas que pega, bom, pelo menos pegava a água do meio ambiente via poços, né? Usava para lavar roupa e jogava essa água né, suja de volta ao local, o córrego que passava por ali. Depois de muitos anos de poluição, ela foi notificada e fez uma estação de tratamento de esgoto, que a gente chama de ET. E por meio dessa ET, ela faz o tratamento desse efluente e descarta de volta na natureza uma quantidade muito menor de sujeira quando comparado ao que ela jogava anteriormente, né? Então, os efluentes, eles devem ser tratados antes de jogar de volta ao meio. Por exemplo, aqui existe uma fábrica de sucos, né? Que pegava a água, lavava os tubos sujos de polpa, de fruta, de suco e diz a empresa que tratava o efluente e jogava apenas 3% de sujeira no meio ambiente. Mas não é isso que prova e que demonstra o jornal local e as imagens que eu vou mostrar daqui para vocês um pouco, né? Professora, por que você está dizendo isso? Para mostrar para vocês que, embora existam leis que garantem a proteção do meio ambiente, a fiscalização junto às empresas é relaxada, é flexibilizada e essas empresas continuam procedendo da forma incorreta. Mas também, principalmente, por ter uma população que não consegue requerer o seu direito, né? Denunciar nos órgãos honestos que ainda temos no Brasil, são poucos, mas temos, e requerer que essa empresa faça as devidas adequações. Então, a gente tem aqui, né, uma fotografia que mostra os efluentes sendo lançados aí em rios da nossa região, né? Efluente é o que eu disse, são águas de resíduos provenientes de indústrias, de fábricas, de esgotos também, tá? E de redes pluviais. O que são redes pluviais? São aquelas redes coletoras de água de chuva, né? Quando a gente diz que um bairro não tem rede pluvial, ele não tem aqueles canos que vão fazer ali a coleta, né, da água de chuva. Redes pluviais, é só lembrar do pluviômetro, da palavra que se remete à quantidade de águas de chuvas que caem, né, num determinado período da época do ano. Pois bem, essas galerias, esses canos, pegam água de chuva e vão jogar, né, nos rios e lagoas. Até aí, tudo bem, porque a água de chuva não é de todo ruim, cai nas ruas, tal, mas não tem tanta sujeira quando comparado a esgotos e a águas de indústrias que possuem restos de alimentos, restos estes ricos em nitrogênios e em sulfatos, que são elementos químicos, substâncias químicas que as bactérias amam, adoram, e na presença desses elementos elas se multiplicam aos montes, jogando hepatotoxinas nas águas,
que causam, além de problemas hepáticos, né, problemas no fígado, causam outros problemas como hepatite A e uma série de problemas, tá? Além de deixar em risco a vida de outros seres vivos que estão ali, causar eutrofização, que daqui a pouco vocês vão saber, e a morte de alguns seres vivos, como peixes, por exemplo, quando o rio está muito eutrofizado, tá certo?